Este é o segundo episódio do vlog de Lendo os Livros do Clube do Livro da Dua Lipa. Oi, gente, tudo bem com vocês? Vamos lá. No último vlog eu foquei mais na história de Shug Ben, do Douglas Stuart, que foi o primeiro. E por ser o primeiro, também a gente tava aprendendo como é que funcionava as coisas do clube dela. Coloca o material, ela coloca a gravação que ela faz com o autor do mês. E fica lá disponível para vocês junto com algum extra. Se algum extra pode ser artigos, pode ser livros recomendados pelo autor, pode ser playlist. Então, eu sempre coloco alguma coisa nesse sentido. No Douglas Stuart, só para finalizar, sem dar spoiler, eu comentei bastante no outro vídeo, minha sensação final. Eu dei 3 estrelas, porque eu achei a narrativa muito simples, no sentido de construção mesmo. Mas sim, é muito cinematográfica. É um livro que você facilmente imagina que pode ser adaptado para o cinema. Resumindo, só para quem não viu o vlog anterior, que está começando por aqui, a gente vai pegar Glasgow, né? A relação de uma família pós a Margaret Thatcher, uma família que vivia ali do sindicato, da cavalaria, enfim, que tá sem recursos, uma mãe alcoólatra, em que ela sucumbe mesmo ao vício. E essas 3 crianças, que são irmãos todos por parte de mãe, mas o Shug tem um pai tóxico, horrível, um cara terrível, terrível. E o foco é a relação de amor que existe entre a mãe e o filho, amor maternal mesmo, mas que a maternidade vira o avesso. Porque quem vai ter que ser o cuidador da mãe, quem vai ter que garantir a vida e manutenção da vida da mãe é o Shug, desde pequeno, desde criança. Então, ele aprende a duras penas a amar essa mãe por ser a única fonte de conhecimento, de carinho e troca que ele conhece e tentar garantir que ela não morra com o vício. Então, é um livro muito forte, baseado muito na vida do próprio Douglas Stuart. E também temos uma questão da descoberta da sexualidade do Shug. Isso permeia todo o livro, o bullying que ele sofre, a questão dele começar a se entender e como ele tá o tempo todo sendo abusado em relação a isso. Então, dói bastante ver essa parte. Mas para mim o que ficou mesmo, o foco é essa relação materna, sabe? Com essa mãe tão difícil e que tem relações que você constrói de amor e carinho, que elas são tão tóxicas, tão complexas e te destrói tanto que às vezes é importante você deixar ir. No fim das contas ficou isso pra mim, sabe? Mas enfim, daí a gente vai para um livro completamente diferente agora, que foi o livro esse foi o livro do mês de junho de 2023. A gente vai pro julho de 2023, que é Patinco, da Mindy Lee. Eu já li esse livro 2 vezes, então não vou ler agora, mas eu comecei a mandar o resumo pro pessoal lá do grupo. Eu mandei o resumo todo da parte 1, esse livro tem 3 partes. Eu mandei a parte 1 inteira. Então a gente conhece essa Sunja, essa menina que foi muito bem criada ali na Coreia, antes da divisão Coreia do Norte e Sul, mais ou menos em 1910, em que o Japão estava começando a colonizar ali a Coreia. A gente vai ver a estrutura familiar dela, como ela foi bem criada, como é que é o trabalho ali, no, tipo uma pensão que eles vivem. Como ela, enquanto nova, conhece o Han-soo, que é um coreano que conseguiu ganhar a vida no Japão, então ele vem cheio de riqueza. Como é a paixão desses dois, o que acontece no meio da paixão desses dois, como a vida dela é colocada em risco não só moral, mas social por conta disso. E a gente conhece o salvador dela. O Isaac é um homem cristão que ele resolve ajudar a Sunja e eles casam para resolver a questão da maternidade, porque ela está grávida do Han-soo. Isso não é spoiler, isso já é logo no início.
E a gente vê ela tendo que deixar a mãe, e corta o coração, e ir pro Japão, enfrentar uma realidade diferente, enfrentar uma realidade de muito preconceito em relação aos coreanos, xenofobia pesada, pesada. O que existia ali de um machismo muito forte naquela sociedade, uma cobrança muito grande em cima do homem, mas também uma cobrança muito grande da mulher sempre se manter em uma posição inferior, né? E essa divergência toda que acontece, essa construção dessa relação do Isaac com a Sunja, que é muito bonita, essa construção, esse afeto que eles vão agregando um com o outro, o nascimento do filho dela. A primeira parte acaba com o nascimento dessa criança. Mas explicando assim por alto, parece que o livro é uma historinha de romance. Não, gente, o livro tem muitas camadas com esse pano de ficção histórica, no fundo, muito importante, e muitas camadas nessas relações sociais. Né? Nessas relações sociais, culturais, sociológicas, antropológicas. É muito bom, é muito bom. Depois eu resumo brevemente a parte 2, sem contar muitos spoilers pra vocês. E o final não posso falar muita coisa também dele. Mas a gente vai chegar aqui na década de 80. Então vão ser 80 anos praticamente que a gente vai acompanhar a vida da Sunja, tá? É um livro que tem meu coração. Eu não gosto do final corrido dele. Eu acho que muito assunto que ela trabalhou tão bem assuntos aqui anteriormente, que no final, pra chegar na agilidade do mundo de hoje, ela foi só jogando algumas coisas que ela não arrematou. É meu questionamento em relação a este livro. Mas fica aqui, guarda aí, que eu vou comentar a segunda parte desse livro depois com vocês. E fazer meu resumo final. Daí, como eu já li esse, eu peguei um dos livros recomendados pela autora Minji Lee, que é Atos Humanos, da Han Kang. Ela recomenda vários, eu queria ler todos que ela recomendou. Mas eu peguei Atos Humanos, da Han Kang. Eu vou colocar aqui para ir passando, para vocês verem a lista dos livros que ela recomendou. E eu tô em 27% desse livro. Eu ainda não mandei nenhum áudio pro pessoal com a parte da história, só com o plano de fundo, que é a revolta de Gwangju de 1980. 18 de maio de 1980, mas foi até dia 27 de maio, mais ou menos. Que foi um massacre desses estudantes que estavam lutando pela democracia da Coreia. Depois de um golpe militar do Chu... Bota o nome dele aqui, esqueci agora. E que foi decretada lei marcial, e foi terrível, terrível. E esse livro me impressionou, principalmente no segundo capítulo. Até o primeiro capítulo eu tava assim, nossa, ela descreve muito bem as cenas, descreve muito bem tudo, mas eu vou resumir depois pra vocês. Aí no segundo, temos um outro narrador. O primeiro narrador é um amigo procurando seu amigo no meio dos mortos, tá? E ele ajudando a cuidar dos mortos, enfim. O segundo capítulo é um corpo. Na verdade é uma alma, vendo o seu corpo, sentindo o seu corpo morto. E é sufocante, é angustiante, é revoltante, Então, vou dever pra vocês continuação do resumo de Pachinko e finalização. E se der continuação e finalização de Atos Humanos, quando eu voltar daqui a alguns dias. E começo a introduzir o próximo livro, que é Meio Sol Amarelo, da Chimamanda. Vai ser meu primeiro contato com a Chimamanda, mas por hoje é isso. Vamos lá, alguns poucos minutos para falar sobre Pachinko final e Han Kang, Atos Humanos. Pois bem, Pachinko eu já tinha falado para vocês até o momento que a Sunja, ela vai para o Japão e que nasce lá o Noah. E aí, depois de um tempo, a gente já chega no momento em que o tio do Noah já adotou ele como filho na cabeça dele. E já direto a gente chega com o pai do Noah, o Isaac, sendo preso por intolerância religiosa em relação ao imperador do Japão, né? E ele é preso junto com o pastor. E assim, gente, é uma situação terrível. E já nasceu um novo filho, que é Mosasu. Só que agora é filho da Sunja com o Isaac. Ok, do resto aqui eu não posso falar muito do que vai acontecer porque é tudo muito spoiler. Mas a gente precisa entender quais são as discussões. A gente vai ter discussão desse papel do homem como provedor do lar e a incapacidade do... Ai, meu Deus, qual é o nome do irmão do Isaac?
fugiu agora, do irmão do Isaac, o marido da Kyung-ji, em prover isso, mesmo trabalhando para se esforçar muito. E a Sunja começando a trabalhar com a ajuda da Kyung-ji, mas ela tomando a frente dos negócios, ela encarando os medos dela, trabalhando, e ela sendo chamada para trabalhar no restaurante. Também não posso falar muito que vai pra frente, mas ela começa a suprir bem a família. E o foco da família inteira é em garantir os estudos do Noah. Porque Noah, eles têm a expectativa de que ele vai se formar na universidade e que ele vai ter um futuro melhor, mesmo sendo coreano no Japão. E Mosasu não dá pra escola, assim. Você fica pensando assim, Noah vai dar muito certo, Mosasu vai dar muito ruim. O que acontece depois disso? Bem. Mas a gente vai ter discussões aqui sobre essa questão de querer ocidentalizar, de japoneses e coreanos quererem ir para os Estados Unidos para poder conseguir condições de vida melhor. A gente vai ter discussão sobre os patincos, que eram essas casas de apostas, com aqueles coisas tipo roleta lá. Enfim, vou botar a foto de um patinco aqui pra vocês. E sobre as pessoas que influenciavam esse negócio, né? O quanto que elas eram honestas ou não. A gente vai ter uma questão de pessoas japonesas, universitárias, querendo meio que vestir uma roupa progressista, mas ao mesmo tempo que quer vestir uma roupa progressista num local oriental. Acha muito exótico ter contato e ser amigo de coreanos dentro do Japão e veem mais eles como um exotismo e mais como uma forma de mostrar revolta do que pela real humanidade deles, sabe? A gente vai ter questões importantes aqui sobre depressão, sobre a gente se sentir desconfigurado com o nosso passado, a gente não conseguir se encaixar. Vamos ter discussões sobre sexualidade e sobre os tabus da sexualidade, porque o tempo vai passando, né? Vamos ter discussões sobre a xenofobia que persistia ali dentro também, e a gente vai encontrar a situação exata que a Minji viu, que era um estudante sofrendo bullying, né, na escola, e ele acaba cometendo autoextermínio, que foi a situação que fez ela querer começar a escrever esse livro. Nossa, gente, muita coisa. Sobre prostituição, a gente vai ver discussão sobre AIDS, sobre relações mãe-filha conturbadas, como as mulheres que traíam eram vistas no Japão e o que sobravam para elas, como uma japonesa está associada a um coreano, pode ser um status ruim. Muita coisa discutida. E como, mesmo com toda a formação de tudo, os coreanos ainda eram hostilizados dentro das grandes multinacionais no Japão, sabe? Mesmo sendo multinacional. Enfim, olha, muita coisa. Eu não posso mais entrar em detalhes, mas Pachinko é riquíssimo. E aí vamos pra Hankang. Eu falei um pouco pra vocês sobre a revolta de Gwangju, que foi em 1980, os estudantes foram protestar contra a lei marcial, contra a ditadura que tinha sido estabelecida, e eles foram dizimados, a situação toda. E a Hankang, ela vai brincar com vários tipos narrativos. Eu já terminei o livro, mas eu preciso processar algumas coisas na minha cabeça ainda e mandar resumo pro pessoal. Então eu vou falar pra vocês até onde eu mandei resumo. Esse livro não tem a questão muito de spoiler, tem questão muito de experiência, né, Jujuba? Então o que a gente vê? No primeiro a gente vai acompanhar Dongho ali, querendo procurar o Jean Dae, esqueci o nome agora, que é um amigo dele. Ele era universitário ainda, gente, é um menino super novo, no meio do massacre. E nessa que ele tá procurando, eles se encontram e aí tem uma explosão lá de soldados chegando e ele vê o amigo dele sendo morto. Então o livro começa com o Dongho indo atrás desse amigo dele que morreu, procurando o corpo desse amigo dele num galpão de escola cheio de outros corpos. E ele começa a ajudar a cuidar desses corpos. E ele vai conhecer personagens muito importantes, personagens femininas que vão ter um link com ele, muito importantes depois. Acho que tem masculina também, tem. E a gente vê a situação que estavam os corpos, ela descreve muito, o desespero das familiares quando chegavam, a dignidade que eles tentam dar esses corpos de limpar, colocar as vísceras para dentro desses jovens que eram colegas que foram massacrados, o risco que eles corriam em estar lá. A mãe do Dongho pedindo, volte. Ele, não, 6 horas quando for pra todo mundo pra cá, eu vou embora. Ela, volte, por favor. Ele tendo preocupação de acender velas pra tirar o cheiro dos corpos. Gente, e a descrição, ela é muito gráfica. Ela sabe imergir a gente lá dentro. Ao mesmo tempo, tem uma certa estranheza. Eu não sei se é porque eu não tô acostumada com descrições orientais. Se existe uma assinatura deles, né? Talvez exista.
E aí há uma estranheza. No segundo capítulo, a gente vê o corpo do amigo dele, que não está lá no galpão, acordando, o corpo acordando, a alma do corpo acordando, percebendo que está morta, vendo seu corpo se decompondo, sentindo as formigas passando, os vermes, outros corpos chegando, a revolta. Aquelas fases do luto que a gente fala, a gente vai ver um narrador inusitado, que é a alma desse corpo, passando pelas fases do luto. Por que me mataram? Por que fizeram isso? Eu quero encontrar minha irmã, porque ele tinha uma irmã, inclusive o Dom Goro era apaixonado por ela, que também, ele tava procurando a irmã quando ele sumiu, quando ele foi lá. Por que eles fizeram isso comigo? Eu quero sair daqui. E a dificuldade de comunicação, que todos são os almas jovens, que ele começa a ver, o isolamento, ele tentar se apegar às memórias boas, mas agora ele é um corpo, ele olha para aquele corpo, ele odeia aquele corpo que ele tá vendo. Nossa, gente. E aí, já é no segundo capítulo, isso não é um grande spoiler, não. Aliás, talvez seja, eu vou ficar quieta. Não tem como nem pensar no resto sem falar isso. No segundo capítulo, a gente descobre que o Dongô vai morrer. Como ele morre, né? O Dongô que tá nessa revolta, que tá no meio dessa revolução, pra tentar ajudar. Ele não começou a revolução. Ele não começou nada. Ele tá tentando só ajudar ali tudo, mas ele vai criando uma angústia tão grande dentro dele, que mesmo os pais indo e pedindo, volta pra casa, a mãe vai lá, gente, a mãe. Fala, filho, volta, pelo amor de Deus, não, eu vou, mais tarde eu vou, e tal. O irmão mais velho, o irmão do meio, porque ele é o irmão caçula. Todo mundo, tá, não, ele vai voltar, fica tranquilo, vai voltar. Só que ele não volta. Ele fica lá. E aí os outros capítulos vai ser justamente desse momento. Mas o próprio amigo dele, morto, como existe uma ligação afetiva, percebe no clarão e num coisa que ele ouve, que o Dongô morreu. Agora, gente, esse capítulo narrado por esse morto é um dos capítulos mais terríveis de angústia que eu já vi na literatura. É muito bem descrito. A gente já vai comer. Vamos comer? É muito bem descrito. Então, palmas pra ela. Só por isso ela já merecia o Nobel de Literatura. Bem, amanhã eu vou tentar voltar aqui. Se tudo der certo, dá tempo, pelo amor de Deus, eu tô na correria, enfim. Terminar de contar esse livro e o início do próximo livro, que é o livro da Chimamanda. O livro da Chimamanda eu vou falar todo no próximo vlog. Não vai ser nesse. Mas eu quero terminar de falar o livro da Han Kang. É isso, gente. Até o próximo. Bem, hoje é terça-feira, esse vídeo sai amanhã, na quarta. Mas eu preciso terminar de falar pra vocês algumas coisas aqui das leituras do Clube da Dua, né? A minha ideia é que eu já estivesse no terceiro mês, nesse segundo vlog oficial. E fato é que eu só acabei o segundo e comecei o terceiro, mas a minha ideia é que eu estivesse acabando. Mas enfim, vamos ver se no próximo eu já trago mais livros. Mas, bem, eu acabei o relato pra vocês da parte de Pachinko que eu poderia falar. E eu comecei a falar sobre a parte de atos humanos. E eu tinha comentado pra vocês o primeiro narrador, quem era. Eu tinha comentado do segundo narrador, que era o corpo do amigo do Dong Ho. E o terceiro foco narrativo é um narrador em terceira pessoa contando sobre um momento de tortura que a nossa personagem gente, os nomes são péssimos, Enkusu, que era uma das mulheres que estava no ginásio com o Dong-ho no dia dos golpes. A gente tem um líder, Jinsu, a gente tem a Senju e a Ikusu, os nomes, né? Mas a gente tem essas três pessoas principais. E também a mãe. Todo mundo vai focar na morte do Dong-ho. Todos vão se sentir culpados pela morte do Dong-ho de alguma forma. Sendo que a culpa não é da manifestação, a culpa não é dele ter querido ficar, a culpa não é da mãe que foi buscar e não levou, acreditou que ele ia embora, a culpa não é do Jinsin que falou pra ele ir embora, que falou que na hora que, já que ele não queria ir embora, que ele não revidasse, que ele só se rendesse quando os policiais entrassem no ginásio. E não foi da Enkusuke que não convenceu ele, não foi da Senju que não convenceu ele, a culpa foi do governo que mandou atacar. E dos soldados que aceitaram, porque eles estão obedecendo ordens. E parece que a humanidade tudo some nesse momento. Eu fiz até um vídeo sobre as origens do mal através do niilismo, né? E aí eu trouxe a ideia de que, esse vídeo eu fiz na outra rede, né? Que o mal, para Santo Agostinho, né? Que é um dos pais da igreja, um filósofo que juntou essa questão. Platão, ele traz ideias cristãs e ele traz psicologia para análise, né? Que o surgimento do mal, ele é a ausência do bem,
né? Então, o mal ele não existe enquanto matéria, ele depende da inexistência do bem. Assim como o frio é a inexistência de calor, assim como a escuridão é a inexistência da luz. Então, é um conceito negativo, né? De algo que não existe por si. E aí, quando a gente pensa que o niilismo é a ausência de ver sentido na vida, a ausência de ver valores. Quando a gente pensa nisso, no niilismo sendo a ausência, é muito fácil a gente linkar algumas coisas do mal com o niilismo. Pensando, inclusive, nessa definição do Santo Agostinho. A gente viu que o Nietzsche, né, ele trouxe a questão da transvalorização. Ele falava que o mal do mundo, além de diagnosticar a morte de Deus, ele não proclamou a morte de Deus, ele diagnosticou algo que acontecia. Não que ele seja favorável a instituições podando os homens, ele é o contrário, ele não acha que isso faz sentido. Aí ele propõe a transvalorização dos valores, né? E a questão da potência da vontade, né? Do ser humano para poder ser o melhor, para poder ir para frente. Ele tem que conseguir atingir suas plenas vontades sem nenhuma instituição podando até onde ele vai, até não sei o quê, porque isso castra o ser humano, né? Como se... É uma visão muito otimista da humanidade mesmo, né? Eu fico besta. Porque eu realmente acho que eu tenho uma visão pessimista da humanidade, que eu acho que a humanidade se não é freada de alguma forma. Por mais que eu acredite na liberdade, eu acredito que a liberdade nossa é escolher qual é a nossa prisão. Ou tipo, qual instituição eu vou escolher para seguir, que preze coisas boas, onde eu vou amarrar meu gado. Eu acho que, né? A Karine sempre fala isso, minha sócia, né? Que nossa liberdade escolhe nossas prisões. Isso é a maior verdade de todas. Mas enfim, voltando. Daí, quando eu penso nisso, essa vontade da potência, esse ser humano que vai acima, que não, e que cria uma hierarquia, né? Dos humanos que vivem se podando, vivem frustrados, e aí tentam criar essas instituições que podam os poderosos para poder se sentir iguais. Então, ele divide entre fracos e fortes a humanidade, né? Os fracos querendo, apoiando a igreja, apoiando o governo, tudo para poder puxar os fortes para baixo. É assim que ele divide. E isso foi usado pelo quem? Pelos nazis, né? Enfim. E aí a gente vê com a questão que eles geram a supremacia, eles criam a ausência de valor na vida, na humanidade. Isso eles não criaram, né? Eles usam. Isso existe desde que o mundo é mundo. De algumas pessoas se hierarquizarem em superiores, tops, e o resto é desumano. É rato, é verme, é qualquer coisa. Pode morrer que ninguém tá nem aí. Então, quando eu vejo isso aqui, é isso que eu vejo. É esse retrato. Não é que Nietzsche criou, não é que os nazis criaram. Os nazis praticaram. Mas aí o que a gente vê é essa desumanização desses soldados matando crianças, porque eram crianças. O Dom Ho não tava nem na universidade. E a gente vai passear, voltando pro livro. Eu fui em Marte e agora estou voltando pra Terra. Voltando pro livro, a gente vai vendo a Young-Suk tentando ressignificar o trauma da tortura que ela viveu recente. Ela trabalhando numa editora que passa pela censura. Então, tudo que a gente ouviu falar da ditadura, de censura, a gente tá exemplificado ali. Eu não vou contar muitos detalhes, mas são 7 etapas e cada dia ela vai ressignificando etapa e relembrando, né? Ela retorna para o dia da revolta. Porque os tapas e tal, a tortura foi ainda depois, tá? Depois da revolta, tudo ela tentando seguir a vida. Como ela trabalha numa editora, eles queriam saber quem era o tradutor de um livro X. E eles torturam ela no interrogatório. Ela vai tentando ressignificar aquilo. E a gente vê a Senju, que é uma outra mulher, que ela tenta fugir de relembrar esse passado. Ela não quer remexer nesses esqueletos, sabe, do armário. Ela quer deixar realmente lá. E tudo pra ela reacende memórias terríveis, traumas terríveis. E as descrições do que eles passaram, de tudo, é muito triste. É muito triste. E a forma... E o penúltimo capítulo, gente, é a mãe do Dong-ho. Foi um capítulo que eu chorei. Vocês vão ter que ler. Eu tô contando muito superficialmente algumas coisas, porque eu não quero dar os spoilers. Vocês têm que ler. Porque esse livro é muito mais... A história vocês já sabem. É isso aqui, tá na sinopse, né? Mas a forma como ela conta, a experiência que você vive nessa leitura, entendendo os jogos narrativos, a criatividade dela é incrível. O penúltimo da mãe, eu chorei muito. E o último capítulo é uma escritora, que eu acredito que seja a própria Han Kang, se correlacionando com como ela chegou a essa história de alguma forma.
E aí eu fiquei muito na dúvida se esses personagens existem na vida real ou não. Não fui atrás pra saber se eles são personagens ficcionais baseados em, ou se são personagens que realmente existiram. Acredito que sejam ficcionais baseados em personagens que talvez existiram, mas não exatamente assim. Acredito. Beleza. Gostei demais. Esse livro, como eu falei, eu cheguei pela indicação da Mindy Lee. Todos os livros que ela indicou. Sensacionais. E aí, a gente vai pro outro livro, que eu vou conversar no próximo, que é o livro da Chimamanda, Meio Sol Amarelo, meu primeiro contato com ela. Eu comecei a ler. A gente vai estar aqui em Biafra, que é uma região da Nigéria, que teve uma guerra muito importante, que dividiu o local, dividiu. Eu acho que a gente vai estar nesse momento. Então, começa na década de 60. Foi baseado total em fatos reais. Né? Então, mais um romance histórico, assim como Pachinko. E eu já conheci o personagem principal, que era o Hugo. Mas, assim, eu tô na página 16. Entendeu? Então, no próximo vídeo, eu vou falar sobre o material que eu já vi da Dua Lipa, explicando qual é a relação da Chimamanda com essa história. Acho que foi o avô dela que morreu nessa guerra, tá? O avô dela morreu nessa guerra. E aí tem toda a reverberação familiar dessa história. E como ela chegou até aqui, tudo que ela teve que estudar, pesquisar, ir atrás. Essas entrevistas eu já vi. Comento com mais detalhe no próximo vlog. Vi também as indicações de livro dela. E das indicações, a maioria a gente não tem tradução. Da maioria não. Só um a gente tem tradução no Brasil. Que é um que eu queria. Depois eu comento com vocês qual é. Acho que o próximo vlog sai aqui umas 3 semanas. Eu conseguir adiantar este livro e começar algum outro, vale a pena eu vir trazer. Porque pra ser só metade desse, vai ser grandão, gente. Vamos ver o que vamos ver o que vai rolar. Mas é isso. Tô gostando demais dessa experiência de ler esses livros da Dua. Eu acho que até agora, pra mim, o mais fraco foi a história de Shug Ben. Se eu for hierarquizar, assim. E não é um livro ruim, tá? É porque a história é muito interessante, a história é empática, a história toca a gente. Porém, a forma como é feita não tem nenhuma novidade, sabe? Não tem nenhuma novidade. Uma escrita normal. Aí depois eu fico muito na dúvida entre Pachinko e Atos Humanos. Porque, pra mim, Pachinko ganha na história que te leva empatia e por ter uma narrativa mais familiar pra gente. Han Kang ganha pela crueza e pela criatividade. Então, pra mim, são coisas diferentes, sabe? Mas tudo romance histórico. Tô amando, tudo romance histórico. É isso. Desculpa, tô resquício de Covid ainda. Até o próximo.